É natural, é normal. Sim, Quando um policial, seja civil, militar, policial sim, penal, policial sim, federal, rodoviário federal, guarda municipal, ele entra para o serviço policial, sim, isso já é muito claro e notório. Ele vai passar noites acordadas, né? sim, No app passado nós falamos sobre as consequências disso, sim, né? E não foi falado, obviamente, sobre uma das consequências que é a queda de cabelo. Eu certo. até comentei com o senhor aqui há pouco que quando começa a cair o cabelo do homem, é natural ele pensar, não, é normal, é Sim, hereditário, né? sim. E ele não associa isso a alguma doença, a algum indicador, a algum termômetro de um problema de saúde. É Sim. isso. O que é que você pode falar sobre isso? Bem, é notório que quando você entra nessa fase de mudança de hábito, né? Você está Uhum, acostumado a dormir sempre num determinado horário, se alimentar de determinadas substâncias, né? Ter um envolvimento mais precoce com a questão da alimentação, uhum, né? Você está mais próximo, né? De poder ter um acesso a uma alimentação mais saudável. Eu não sei se o doutor Antunes falou, né? Mas tem um hormônio que é produzido durante a noite, né? Que chama-se GH, que é o hormônio sim. do crescimento. Muita gente até repõe o hormônio com injeções, né? Que é somatotropina. O que acontece? Esse hormônio é produzido de 8h30 às 9 da noite até às 4 da manhã. Então, muitas vezes, não é a quantidade de sono. Ah, mas eu passei a noite acordado, mas eu durmo de 7 ao meio-dia. Né? Uhum. Então, mas entenda, a produção do hormônio não vai ser realizada nesse horário. Por quê? Faz parte do ciclo circadiano. Imagina que anos e anos, milênios de evolução da humanidade, o homem está acostumado, por não ter hábitos noturnos, está acostumado a se recolher, né, quando o sol se põe. Né? Então, Uhum. assim, ele acaba que produz o hormônio, acostumou o corpo a produzir o hormônio naquele horário. Isso tudo interfere em toda a bioquímica do corpo. Por quê? O cabelo é o tecido que mais se multiplica no corpo, é o tecido que mais cresce, né? Nas crianças, quando se priva do horário, desse horário, né? As crianças que não dorme bem devido a problemas respiratórios, por exemplo, né? Ela vai deixar de crescer em estatura, né? Já no homem, né? No adulto, né? E na mulher, no homem adulto, ele vai ter um prejuízo na questão da pele, vai ter mais flacidez, vai diminuir a longevidade, vai piorar da imunidade, vai ter um desregulamento, vai desregular todo o sistema imunológico, sistema moral. Como? Vai passar a adoecer mais, vai passar a ter problemas articulares, problemas de pele relacionados à questão autoimune, porque Uhum. o organismo, como um mecanismo de defesa, vai criar anticorpos contra determinadas partes do corpo que estão em processo de degeneração. Se você não está dormindo bem, é como se fosse um aparelho eletrônico que não desligasse, funcionasse continuamente. Isso vai ocasionar doenças neurológicas precoces, psicoses, né? Hoje está muito comum a gente ver nas crianças, né, a TDAH, né, déficit de atenção, no adulto, né, muitas doenças relacionadas a medo de sair de casa, né, as fobias, os toques, as manias, tudo isso relacionado ao o fato do cérebro não desligar adequadamente. Então, é muito mais complexo, né, a mudança da fisiologia que aconteceu em menos de um século para a humanidade do que o simples fato da perda do cabelo, vamos dizer assim, né? Uhum. O cabelo, na verdade, é como você mesmo disse, é um termômetro, é como se fosse uma alteração de temperatura, um alerta do corpo que algo não vai bem. Porque o organismo, muito sabiamente, ele vai priorizar manter órgãos vitais e tentar direcionar os nutrientes, né, e todo o oxigênio, né, para órgãos vitais. Se você está Uhum. em processo de estresse oxidativo, com níveis altos de cortisol, né, hoje o cortisol é um hormônio fundamental para o ser humano, só que ele é produzido entre 8 e 9 horas da manhã. Se você passa de 8, 9 horas da noite sem dormir, ou se você submete o corpo a um estresse muito grande, ou então a uma descarga de adrenalina noturna, você tem um segundo pico de cortisol. Isso vai gerar um estresse oxidativo. Uhum. Você, um momento que era para você já desacelerar, diminuir o consumo de oxigênio, né? O organismo vai começar a entrar em uma nova fase. Isso pode gerar
uma queima anaeróbia, né? Que acaba gerando mais radicais de oxigênio, né? E radicais livres que podem estimular o sistema imunológico a consumir e a estimular de forma errônea, né? Que era para combater uma bactéria, um vírus, né? Acaba combatendo o nosso próprio tecido, entendeu? Então, tecidos que têm similaridade com algumas bactérias acabam sendo destruídos de forma mais precoce, entendeu? Com proteínas de algumas bactérias, né? Então vamos lá. O simples, aspas, fato de alguém, seja policial ou não, passar a noite acordada, Isso. já tem reflexo em queda de cabelo, alteração hormonal, tudo isso. Tudo isso, porque o cabelo é o tecido que mais se multiplica no corpo. Ele depende diretamente do hormônio do crescimento. Tem pacientes que já operaram comigo há 5 a 10 anos, que vinham bem, tomando uma vitamina, tomando um estimulante, e de repente o cabelo começa a cair. A gente aumenta a medicação, pede exames, tudo normal, tudo seguindo bem, mas o cabelo continua caindo. Aí o paciente, em bela hora, diz assim: olha, doutor, eu não estou dormindo. Então, assim, não adianta tomar medicação se você não está dormindo, porque você não está produzindo GH. Então, o cabelo, inevitavelmente, vai cair. Obviamente, um dia na semana, 2, você submeter a esse tipo de rotina, né? Tudo bem. Mas você que é policial, que a gente estava falando sobre isso, né? Você que tem uma escala, né? Óbvio, se você está acostumado a 2 vezes na semana, 3 vezes na semana dormir fora de casa, dormir no trabalho, ou dormir 1 hora da manhã, que algumas escalas você vai acabar dormindo 1 hora da manhã, você já perdeu aquele horário, né? Obviamente, tem a opção de, no dia que você está em casa, durma cedo. Se não é opção nos dias que você não conseguiu trocar a escala, ou que é uma escala fixa, né? Nos outros dias, durma cedo, né? É uma opção sua, né? Então, se você tem esse livre-arbítrio de escolher o horário de dormir, se tem alguma dificuldade, procure fazer uma atividade física mais cedo para que ela não comprometer o seu sono, né? Então, o sono, resumindo, é fundamental para o crescimento do cabelo. Entendi. Doutor, o senhor falou da noite de sono, concordo plenamente. E aí me surge uma dúvida. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha, sei lá, 25 anos, né? E aí eu entro no serviço militar, sou soldado da Polícia Militar e comece a perder algumas noites de sono devido à escala. Depois de quanto tempo perdendo noites de sono começa um efeito como esse? Olha, Ares, Tem como mensurar ou não, é muito complexo, porque tem pacientes que já vinham num estresse antes, né? De concurseiro. De concurso, passa a noite acordado, estudando, né? Que acha que não, o sono à noite eu consigo render mais, porque não tem barulho, não tem ninguém interrompendo o sono, né? O estudo. Então acaba que já vem aquele ritmo um pouco mais limitante em relação ao sono, né? Então esse tipo de situação, quando vem o estresse da profissão, acaba culminando, né, numa queda mais aguda dos fios. E sem né? contar que não é um fator isolado, falta de sono, que vai acarretar a queda de cabelo. Existem outros fatores. Existem outros fatores. Por exemplo, né, você já não, talvez já não se alimente adequadamente, já está comendo mais fora, né, devido a própria necessidade de estar fora e estar numa escala e não ter conseguido trocar ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Entendi. Existe diferença, ou alguma semelhança, não sei, entre a noite mal dormida do homem e da mulher? Consequências distintas ou não? Não, é muito similar, é muito similar. Obviamente que o homem que se submete já geralmente está um pouco mais exposto, né? Trabalhar à noite, a mulher já evita mais trabalhar à noite, né? Pela exposição, eu não sei em relação às escalas policiais, né? Mas o homem já ele é mais suscetível a submeter esse tipo de programação, né? A mulher já evita a questão de segurança, né? A questão de se poupar para determinado tipo de situação, né? Entendi. Doutor, vamos lá. E como é que a gente pode amenizar isso, resolver isso? O que a gente pode fazer aí para que a gente consiga, de alguma forma, ter alguma solução paliativa, para que ele possa reduzir, porque às vezes não vai interromper, mas pode, se essa palavra é prolongar, acho que é prolongar a queda, que eles chamam. Retardar a queda. Você diminuir esses episódios, né? De alguma forma. Do ponto de vista prático, né? Como eu tinha acabado de comentar. Se você tem a opção, né? Primeiramente, a consciência, né? Sim. Consciência que isso pode acontecer.
Né? Que diz, como você mencionou no início da nossa conversa, assim, eu tenho a genética e ponto final, né? Esse determinismo genético não existe. Obviamente, você pode evitar a progressão, sim, certo? Tomando determinados tipos de atitude. O sono é uma delas e é importantíssimo. Então, você tem que ter consciência de que você pode intervir pelo menos nesse ponto, certo? Então, e você está em casa, não está de plantão, você acaba absorvendo o horário do plantão. Isso acontece com você. Óbvio. Então, você vai dormir 1 hora também, né? Mas você está em casa. Não tem nada lhe impedindo de dormir. Então, se prepare, vai desligando as luzes, diminua os estímulos, né? Diminua a tela do celular. Procure deixar o celular um pouco afastado, já no silencioso, porque às vezes só o brilho da tela já interrompe aquele processo de desaceleração que você está para iniciar o seu sono reparador. Perfeito, perfeito.